códigos de normas tem, né? Que no ato tem que ser expresso qual é a forma de reconhecimento. E se não tiver, é semelhança. É meio contrassenso, né? Tem que ter. Mas se não tiver, é semelhança. Né? Então daria para dizer, quando for por autenticidade, tem que ter expresso que é por autenticidade. Seria mais fácil. Tá? Então, o que a gente presume? Que a regra é que seja por semelhança. Por mais que a gente queira que na prática seja diferente, a regra é que seja por semelhança. As restrições são essas daqui para ser por autenticidade. E aí, sendo por autenticidade, não se presume que o reconhecimento foi por autenticidade. Tem que estar expresso lá no reconhecimento que ele é por autenticidade, senão vai parecer que foi por semelhança. Beleza? Costuma cair nas provas também a autorização de viagem. Já caiu em algumas aí e a gente tem regulamentado em âmbito federal que pode ser por semelhança. Não precisa ser por autenticidade. Em contratos por prazo indeterminado, isso daqui é importante, indeterminado, que disponham sobre pagamento parcelado, será considerado para os fins do inciso 1, 12 parcelas. E se por prazo determinado, a soma total delas. Aqui, daria uma boa discussão o contrato de locação. Tá? Porque aqui, tudo bem, o contrato de locação não é pagamento parcelado, você paga mês a mês para ficar, mas ainda assim é algo periódico que a gente sempre usa aquela regra de 12 parcelas. Né? Mas se tem um prazo determinado, seria a soma total daquele contrato. Então, é um contrato de locação por 5 anos, não é ver quanto dá 12, é ver quanto dá os 5 anos. Isso seja de compra e venda, né, seja de locação, enfim. Tem que analisar se tem ou não prazo determinado para aplicar a regra dos 12. Se a gente vai lá para o CPC, periódicas é 12 e pronto. A parte deverá declarar sob sua responsabilidade o valor objeto do contrato, caso o documento não contenha menção expressa. Então aparece um documento lá que parece ter conteúdo econômico, mas não tem nenhum valor expresso. Então a parte declara para ver se aplica o 822 ou não, sob sua responsabilidade. Finalidade prática talvez não tenha, porque o reconhecimento vai ser feito e pronto, foi embora. Quem vai receber o documento vai aceitar, independente daquela declaração que a parte fez aí. Aqui, o reconhecimento pela autenticidade dispensa preenchimento de ficha padrão. Dei uma destacada aí no parágrafo 3º do 822, que é aqui que está aquela previsão que eu mencionei para vocês antes. Saibam, só para fins de prova. Sim. Não, fica arquivado. A pergunta da colega é se o requerimento, esse requerimento ali, vai com o documento. Não, fica no cartório. Tá. Em tese, né? Não precisaria de requerimento. Bastaria a pessoa dizer, e aí a tua fé pública de que ela te disse seria suficiente. Mas em tempos em que a nossa fé pública já foi melhor, né? A gente guarda esse requerimento aí que a pessoa pediu para fazer. Deu bastante confusão aqui em Santa Catarina também, e aí gerou circular a seguinte situação. A parte tem um contrato de 5 páginas. Tá? Ela rubrica todas, porque é obrigatório rubricar todas as páginas, e assinou a última. E aí ela pediu para você reconhecer de todas as páginas, porque, em regra, você só reconhece da última também. E aí teve colegas que, de fato, quando as partes perguntavam, faziam de todas. E aí baixou circular no nosso tribunal que depende de requerimento por escrito expresso, ficando arquivado na serventia para fazer de todas. Porque senão é só a última. Então saibam disso também, que sem requerimento expresso não dá para fazer de todas as assinaturas daquele documento. Ainda que tenha vários, enfim. Depende da parte solicitar. Tá? O nosso código vai trazer, na verdade, o que já é do conceito,
mas que o reconhecimento de firma não confere validade ao documento. Ele então somente comprova a autoria. Contudo, né, na prática a gente vê que como a gente tem que analisar tanta coisa aqui no meio disso, não deixa de, relativamente, você ter dado uma avalizada em algumas circunstâncias. Pelo menos o valor, situação. Né? Tem estados que não pode reconhecer firma em documentos particulares nulos, que a gente não olha. Mas estão lá fazendo compra e venda de entorpecentes. A gente, beleza, parabéns, né? Essa é a sua assinatura, está aqui o seu documento reconhecido firma. A gente não entra nesse objeto. Mas, né, a gente pode perguntar quanto está valendo os entorpecentes, né, para saber se vai ser por autenticidade ou semelhança, né, aquele reconhecimento em específico. Mas negar, a gente não tem essa possibilidade. Tá? No reconhecimento de firma, tomem um cuidado com o artigo, acho que é o último ali, que ele vai dar uma falsa impressão e aí o parágrafo único já vem acabando com ele. 826. O reconhecimento de firma em documento incompleto ou que contém espaços em brancos depende de requerimento expresso. E aí parece que você pode deixar aqueles espaços em branco, porque se depende de requerimento expresso, pode. Aí vem o parágrafo único. Os espaços incompleto ou em branco devem ser inutilizados com traço. Então, em tese, não pode ter espaço em branco. É isso que está dizendo, em outras palavras, o 826. Mas, novamente, lembrem da literalidade do artigo. Né? É possível reconhecer em documentos em branco, desde que tenha requerimento expresso, sim. E inutilize os espaços em branco. Né? Que na prática vai ser não ter mais espaços em branco. Então, saibam dessa previsão aí que está no 826 sobre isso também. Quanto aos documentos estrangeiros, novamente, a gente não tem mais a proibição de reconhecer firma em documentos estrangeiros. A gente já teve também, não precisa de tradução. Então, tanto a autenticação quanto o reconhecimento de firma podem ser feitos de documentos redigidos em língua estrangeira sem problema nenhum, independente de tradução oficial. Né? Vocês vão ver em outras disciplinas mais para frente, né, que a maioria dos requerimentos, quando forem assinados na presença do oficial de outra serventia, não precisa reconhecer firma. Assinou lá na frente do registrador, então não precisaria reconhecer firma, salvo algumas exceções que vocês vão ver com os professores específicos. A escritura pública. Tá? Isso daqui a gente não tem como fugir muito, né? Do Código Civil. Né? A gente tem os requisitos próprios, temos, né? A gente já vai trabalhar deles, mas é essencial esse artigo 108. Né? Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo. Essa redação é importante por alguns motivos. Por exemplo, no concurso do IESES de 2013 do Rio Grande do Sul, uma das alternativas falava exatamente isso, mas aqui ao invés de 30 estava 50. A alternativa não deixava de estar certa, porque se acima de 30 precisa, 50 está acima de 30. Aí eles conseguiram anular essa questão justamente por esse erro de falsa percepção de que tem que ser o número exato, 30, senão está errado. Não, acima de 50 também vai precisar. Se acima de 30 precisa, quem dirá acima de 50? Né? Então, às vezes, captar esses detalhes, né, ajuda a anular uma questão que talvez vocês errem. O importante também aqui é não dispondo a lei em contrário. Isso costuma cair sutilmente até em direito civil.
Aí pegam a parte geral ou o direito civil, porque a gente tem vários dispondo a lei em contrário por aí. Né? Então, temos várias disposições que não aplicam essa regra do 108. Tá? Em que sentido? Temos circunstâncias que vai dar para fazer por instrumento particular, independente do valor, e temos circunstâncias que vai depender de escritura pública, independente do valor ou objeto. Tá?